Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso gratuito de desenvolvimento Android, tá? Hoje a gente vai falar sobre estrutura condicional if e else, tá? Bom, o if e o else é muito usado na programação, tá? Então a gente vai criar diversos aplicativos utilizando o if e else, tá? A maioria dos aplicativos você utiliza essa estrutura de condição, tá? Então, essas aulas vão ser muito importantes daqui para frente, tá? Porque você vai usar realmente no dia a dia, tá? Tudo que eu estou passando aqui você realmente vai utilizar. Então, antes de a gente começar essa aula, eu vou fazer um pedido para você, tá? Que é aluno do nosso curso gratuito, ou você ainda que não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e deixa o seu like para você ajudar aí cada vez mais o nosso trabalho aqui no YouTube. Então vamos começar hoje com um vídeo falando sobre estrutura condicional if e else, tá? Então estamos aqui no nosso projeto, tá? Estou utilizando o navegador. Bom, então como é que funciona o if, tá? Basicamente, nós colocamos o if na frente, fechamos os nossos parênteses e abrimos as nossas chaves, tá? Basicamente, essa daqui é a estrutura do if, tá? Aqui vem o if e dentro dos parênteses é onde a gente vai colocar a nossa condição, tá? Aqui, onde está entre as chaves, vai ser o resultado que a gente quer executar, tá? Então a gente vai executar caso for verdadeiro, tá? Então o if ele só vai ser executado dentro do if se for verdadeiro, tá? Se for falso, ele não vai executar o if, tá? Então, o if significa se, tá? Em português significa se. Então, basicamente, o if seria dessa maneira aqui. Se a condição for verdadeira, vai executar caso for verdadeiro, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura do if, beleza? Então vamos começar a dar um exemplo bem simples do if. Vamos montar uma estrutura aqui do if, bem simples, tá? E aqui eu vou colocar uma condição, tá? Eu vou querer saber se é verdadeiro ou falso. Ou seja, se for verdadeiro, o if vai executar uma ação. Se for falso, ele não executa, tá? Então vamos colocar aqui o true. Vamos colocar o true, que significa verdadeiro, e vamos colocar uma mensagem aqui. Vamos colocar o nosso system out println para executar para o usuário, tá? Então vamos colocar aqui a nossa mensagem verdadeiro, tá? Então colocamos um true e basicamente essa será a leitura. Se for verdadeiro, vai mostrar uma mensagem para o usuário, que vai mostrar a mensagem verdadeiro, tá? Então vamos dar um start aqui e vai mostrar verdadeiro aqui no console, beleza? E se a gente colocar aqui false, que é falso, vamos executar para você ver. Ele não executa nada, por quê? Porque o if só vai executar se for verdadeiro. Se for falso, ele não vai executar. Então a gente colocou aqui o false e ele não executou, tá? Se a gente colocar true, se a gente vir aqui e colocar o true, ele vai executar normalmente, tá? Verdadeiro. E eu posso utilizar o else, tá? O else, eu não preciso colocar nenhuma condição, não preciso colocar esses parênteses e uma condição dentro dos parênteses, tá? O else, ele é puro, tá? Então, eu não preciso colocar condição nenhuma. Então, se nenhum dos resultados do if for verdadeiro, ele vai cair no else, tá? Então, podemos colocar aqui uma mensagem no else, vamos copiar aqui o nosso system, e eu posso colocar aqui falso. Tá? Vou colocar aqui como falso. E vou trocar o nosso true por false. Tá? Agora, o if está com uma condição falsa. Então, ele vai cair diretamente para o else, tá? Que é a nossa segunda opção. Então, se for verdadeiro, vai mostrar
a mensagem verdadeira. Se não for verdadeiro, ele vai cair no else. Ele vai mostrar a nossa mensagem falso, tá? Então vamos dar um executar aqui e automaticamente mostrou falso. Então, basicamente essa é a estrutura do if, tá, pessoal? Bom, agora eu vou mostrar outro exemplo, tá? Um exemplo mais interessante para você. Nós vamos criar aqui uma variável do tipo string, tá? E vamos colocar o nome de sexo. Eu vou colocar para ela receber um valor vazio, tá? Por enquanto não vamos colocar nada nessa variável. E eu vou colocar a nossa estrutura de condição if, tá? E vamos colocar aqui as nossas chaves. E dentro do if eu vou colocar a nossa variável sexo, se ela é igual a igual. Lembra do operador relacional? Estamos utilizando o sinal de igual, tá? E vamos colocar duas aspas aqui e vamos colocar masculino. Vamos primeiro fazer um teste por masculino, tá? Vamos colocar uma mensagem aqui para o usuário, um system.out.println, onde vai mostrar as informações para o usuário. E vamos colocar aqui vamos colocar sexo masculino, tá? Então, criamos um if, onde se a nossa variável sexo for igual a masculino, vai executar essa mensagem para o usuário, sexo masculino. Então, vamos digitar aqui masculino, vamos colocar aqui masculino, nossa variável está passando esse valor masculino, ou seja, se sexo for igual a masculino, vai aparecer sexo masculino. Então, vamos dar um start aqui, sexo masculino, tá? E aí, nós podemos colocar mais uma condição aqui, tá? Se a gente quiser colocar uma outra condição, é só a gente colocar um else if, tá? E aí a gente pode colocar mais uma condição. Sempre lembrando que o else a gente não consegue colocar condição nenhuma, tá? Então, o else if a gente pode continuar colocando outras condições para a nossa estrutura de if, tá? Então, eu vou colocar mais uma condição aqui, tá? Mais um else if, que significa é a mesma coisa do if, tá? E aí eu posso colocar a minha variável sexo, se ela vai ser igual a igual, e aí eu posso colocar feminino. Feminino, tá? E aí eu posso copiar aqui o nosso system e colocar aqui embaixo. Deixa eu dar um pouco de espaço aqui. E aí eu posso colocar sexo feminino. Agora, se o sexo for igual a feminino, vai mostrar a mensagem para o usuário sexo feminino. Então vamos mudar a nossa variável agora para feminino. Feminino. Vamos executar agora. E aí, ele apareceu sexo feminino. Ele caiu nesse if aqui, tá? Se o sexo for igual a feminino, que no nosso caso aqui a nossa variável agora passou a valer o valor feminino, vai mostrar a mensagem para o usuário sexo feminino. Beleza? E aí eu posso colocar um else aqui, tá? Se caso não for nenhuma das opções, a gente pode colocar uma outra mensagem aqui. Eu posso fechar. Posso colocar mais uma mensagem aqui no else. O else é para finalizar a nossa estrutura de if. Podemos colocar aqui uma mensagem. Selecione o seu sexo. Então aqui a gente pode estar simulando quando a gente está preenchendo um formulário, tá? Onde a gente coloca nome, idade, e aí não tem alguns formulários que pedem o seu sexo, se é masculino ou feminino. Então, basicamente, muito provável, né, que esteja usando uma estrutura de condição if-else, tá? Dessa mesma maneira aqui. Então, se o sexo for igual a masculino, vai mostrar a mensagem masculino. Se o sexo for igual a feminino, vai mostrar a mensagem sexo feminino. E se cair no else aqui, ou seja, se nenhuma dessas opções for selecionada,
vai ter que mostrar alguma mensagem para o usuário. Selecione o seu sexo. Então vamos tirar aqui, ó, e vamos deixar vazio, tá? E vamos executar. Ele já aparece aqui, selecione o seu sexo. Por quê? Porque aqui na minha variável sexo não tem nenhum valor, tá? Vou colocar qualquer outro valor aqui. Ele vai cair no else, ou seja, selecione o seu sexo, tá? E aí se eu colocar qualquer sexo aqui, ó, eu venho aqui e coloco masculino. Masculino. Quando eu der um executar, vai aparecer sexo masculino. Ele caiu nesse if aqui, tá? Então é bem simples, pessoal. Agora eu vou montar outra estrutura aqui para você ver, tá? Vamos criar uma variável do tipo int com nome de idade, tá? Vamos atribuir esse nome e ela vai receber o valor 0, tá? Vamos manter esse valor por enquanto e logo a gente já vai trocar esses valores. Vamos criar a nossa estrutura de condição if, fechar ela com as chaves, tá? E dentro dela vamos colocar a nossa variável idade. Então, vamos colocar a nossa variável idade, se ela é menor ou igual a 10. E aí a gente vai colocar uma mensagem aqui para o usuário, um system.out.println, e vamos colocar nossos parênteses, fechando com ponto e vírgula, e vamos colocar a mensagem aqui, criança. Lembrando que eu não estou colocando C cedilha, porque no navegador aqui, no nosso console view, ele não consegue reconhecer caracteres especiais, como C cedilha, entre outras coisas, acento, mas num ambiente de desenvolvimento profissional, fica tranquilo que consegue reconhecer, tá? Então, criamos uma estrutura de if aqui. Se a idade se a nossa variável idade, que está recebendo 0 por enquanto, se a idade for menor ou igual a 10, vai mostrar essa mensagem para o usuário, tá? Criança. Então vamos colocar aqui uma idade de 5, tá? E aí vai aparecer a nossa mensagem aqui, criança, tá? Então vamos aumentar essa nossa estrutura de condição. Vamos colocar mais um if. Vamos colocar mais uma estrutura aqui. Então vamos colocar else if, tá? Para colocar mais uma estrutura de condição. Vamos fechar as nossas chaves. E agora nós vamos colocar a nossa variável idade e vamos colocar se ela é menor ou igual a 17, tá? Então agora a gente vai simular a idade de um adolescente, tá? Vamos colocar a nossa mensagem embaixo da nossa estrutura do if também e vamos colocar aqui adolescente, tá? Então, se a idade for menor ou igual a 17, vai cair nesse nosso texto aqui e vai mostrar adolescente. Então vamos colocar aqui uma idade de 15, tá? E aí vamos colocar para executar adolescente, tá? Eu posso colocar até 17, tá? Então posso colocar aqui 17 e ele ainda vai continuar caindo no adolescente, tá? Se eu colocar menos de 10 ou 10, ele vai cair nessa parte do if aqui, tá? Que é a criança, tá? Então ele vai cair agora na criança. Beleza. E aí eu posso finalizar com um else, tá? Posso vir aqui e finalizar com o else. Então vem aqui, lembrando que ele não tem nenhuma estrutura de condição. E aí a gente pode colocar mais uma mensagem aqui. Se a idade for maior do que 17, no caso de 18 para cima, ele vai cair no else, tá? E aí vamos colocar a mensagem adulto, tá? E aí vamos ter a idade adulta. Então se a gente colocar aqui 18 anos, ele vai cair no nosso else, no nosso senão. E aí vai cair no nosso else que vai mostrar adulto. Então, se a idade for menor ou igual a 10, vai ser criança. Se a nossa idade for menor ou igual a 17, vai ser adolescente. Se não for nenhuma das opções, se não for nem a primeira e nem a segunda, senão ele vai mostrar a mensagem adulto. Ou seja, se for qualquer resultado que seja diferente desses daqui de cima, ele vai cair
nesse daqui, nesse else, onde vai mostrar a mensagem adulto. Então posso colocar qualquer valor acima dos 17, posso colocar aqui 50 e ele vai cair no nosso else ali, mostrando a mensagem adulto, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estudem bastante a estrutura de condição if e else, tá? Porque isso vai ajudar vocês demais daqui para frente, tá? Então espero você numa próxima aula aí do curso.